Olá pessoal, Diego da ControlID e nós estamos aqui para mais um podcast Conexão ControlID. E no dia de hoje nós estamos aqui com o representante da engenharia, André Curvelo, responsável pela parte de desenvolvimento de firmware da ControlID. Olá André, como é que você está? Tudo bem? Bem, graças a Deus. É um privilégio poder participar desse momento aqui para compartilhar um pouco de mais algumas questões técnicas de novidades que a ControlID está trazendo para o portfólio dos nossos produtos e agregando valor aí às soluções que a gente oferece para os nossos clientes. Exatamente. Então hoje nós falaremos aqui sobre algumas questões de segurança dos produtos, onde nós falaremos de OSDP, WIGAN, de algumas letrinhas ali, mas vamos explicar detalhe por detalhe para você que está aqui com a gente, para você que está aqui acompanhando esse conteúdo, né? O André hoje tem uma equipe, né, para a parte de desenvolvimento de firmware, né? O firmware ele é a camada lógica dos equipamentos, onde tudo acontece, né, André? Onde a gente tem a interface de usuário, onde você tem as configurações do menu, novas funções que o produto pode assumir. É um desafio esse departamento, André? Conta pra gente. É um desafio. E assim, aqui eu falo que é uma questão que é bem desafiadora nesse sentido que a gente tem que manter um passo constante com as novidades do mercado para não ficarmos atrás, né? Então, a ControlID hoje preza por essa questão de liderança tecnológica, né? A despeito assim o pessoal tem um estigma, né, que normalmente empresa brasileira não tem tecnologia de ponta, mas cara, eu posso afirmar categoricamente que nós temos, tá? Nós temos hoje uma equipe aqui de cerca de 20 profissionais na equipe de desenvolvimento de firmware na Só de ControlID. firmware são Só de 20 firmware, pessoas. 20 pessoas. Caramba. E aí, para você ter noção da quantidade assim de demandas, né? E todo mundo bem ocupado, lhe asseguro, todo mundo muito bem ocupado, né? Valeu, obrigado. É exatamente pela questão assim da quantidade de demandas, atividades, oportunidades que a gente está atendendo, né? E com orgulho que eu falo assim, a gente hoje tá pau a pau com grandes players do mercado, né? Então, Sim. o pessoal, reiterando, né? Como eu falei, tem a questão assim do estigma, né? Nossa, é empresa brasileira, tal, mas tem ali a chinesa, europeia e afins. Não, cara. A gente tá assim realmente falando assim como quem tem trabalhado com parte do grupo Assabloy, né? Com Sim. vários outros parceiros internacionais, eu vejo o diferencial que o nosso produto tem assumido e a atenção que ele tem ganhado. Sim. Parte do nosso esforço, assim, criando uma equipe de ponta e parte também mantendo o nosso passo com novidades do mercado. Vide, por exemplo, o IDFace Max atuando aí com tecnologia, sendo composto aí por tecnologias de ponta, como tendo um processador com unidade de processamento neural, por exemplo, A NPU, né, pessoal? Então NPU. acaba que o desafio, né, não só a evolução tecnológica do produto, né, que eu acho que é uma característica super importante, né, da solução, mas hoje, né, André, nós somos integrados com mais de 300 empresas de software. Então imagina você criar novas funções na nossa camada de firmware e manter compatibilidade com o legado de integrações que nós temos. Então é um cuidado muito grande que nós temos quando se cria uma função nova, né, André? Manter compatibilidade com o legado, né? A gente tem um lema no firmware que é nunca quebrar a API. Então a gente leva. É um bom lema, hein? É um bom lema. Então, assim, a API, para quem não conhece, né, é a camada de interface que a gente tem com os softwares aí, integradores, né, via rede, a HTTP REST, por assim dizer. Então, a nossa API, ela é pública, você pode perfeitamente acessar e digita API Control ID no Google mais próximo de você, e você vai ver ali toda a documentação clara do que você fazer ali o samba na apoteose com o equipamento. Você quer, sei lá, mandar uma mensagem para aparecer no display, cadastrar a sua cara ali para ser reconhecida, ou simplesmente agora, como recentemente a gente tem no Deface Max, carregar um vídeo para ficar sendo exibido ali periodicamente no equipamento. Tudo isso é documentado, claro. E aí, como o Diego falou, essa preocupação. Nós lançamos funcionalidades aí novas periodicamente. Temos aí um trabalho íntimo com nossos parceiros, clientes, né, recebendo organicamente aí sugestões e demandas, né? Ah, você poderia fazer um menu assim um assado, poderia ter uma função assim diferente. A gente faz uma análise, né, de viabilidade, vê que aquilo faz muito bem sentido e agrega valor. Trabalhamos aí claramente na melhoria contínua do produto, né? E aí sempre tem essa discussão, como que a gente evolui isso? Ah, mas se mexer com esse parâmetro assim, como é que vai ficar o parâmetro assado? Mas se ficar com um comando assim, como é que vai ficar o comando assado? Então a gente faz toda uma bateria de testes, planejamento, para manter que quem já está rodando rode e que quem quer usar ali o que é de novo se beneficie com isso sem problema algum. Exatamente, pessoal. Então, conforme o André falou, é super importante, né, nós mantermos essa continuidade,
porque hoje a Controid, com a sua representatividade no mercado, nós somos uma das principais empresas, né, na fabricação de reconhecimento, produtos de reconhecimento facial, catracas, manter o legado e a integração com todos esses outros softwares que nós temos parceria. E a ideia é que sempre que você atualize o produto, você receba essas novas funções. Então, essa evolução tecnológica da solução ela é muito importante, porque tem soluções de mercado hoje que às vezes você tem que pagar para você ter acesso a uma evolução tecnológica. Hoje, na ControlID, quando você adquire um produto, você tem direito a essa evolução tecnológica enquanto ele existir. Então, isso Exatamente. é uma característica muito legal de você comprar um produto que ele vai evoluir e que você vai ter novas funções, como o modo publicidade que o André comentou, e outras coisas que nós estamos desenvolvendo. Então, é um outro diferencial da ControlID. Bom, pessoal, e aqui entrando um pouquinho já mais nessa questão das dúvidas do mercado e de algumas camadas de segurança que o equipamento possui, vou convidar o André aqui para nós falarmos um pouquinho de como é o modo avançado de comunicação do IDFace junto com a SecBox, pessoal. Então, é importante a gente abordar esse assunto, esse tema, né? Porque a SecBox, que é no manual, tá lá MAI, né? Que é o modo de acionamento externo, ele foi criado com a finalidade de você ter o relé apartado do equipamento e automaticamente, se alguém vandaliza o produto, esse produto ele não abrirá a porta. Então, isso é um diferencial tecnológico, mas existe ali, né, dentro dessa comunicação RS485 entre o equipamento e a SecBox, um modo avançado de comunicação. Como que funciona, André? E como que foi desenvolvido isso? É um protocolo próprio da ControlID ou não? Conta um pouquinho mais para gente. Ah, claro. Como o Diego bem falou, vocês já devem ter visto aqueles filmes de ficção científica que o cara tá tentando invadir ali um cômodo, um local, abrir um cofre, por exemplo, aí ele tem um terminal de acesso ali na parede, aí ele quebra ali, aí o pessoal fala assim, o fio vermelho ali com preto, fio alguma coisa assim, tá, sei lá, tá tentando fazer um curto ali no terminal, para provocar exatamente a desenergização dele ali e provocar ali a abertura de porta, né? Porque uma vez ali que você tem um eletroímã, algum mecanismo ali atuando no controle da porta, no mecanismo de abertura acionado, a desenergização pode provocar a falha desse mecanismo e você conseguir ali abrir a porta, portão, o que quer que seja ali que seja o mecanismo, né? E uma estratégia que a gente adotou para sermos mais robustos a esse tipo de ataque é você ter a SecBox, ou módulo de acionamento externo, como a gente fala formalmente, né? Num assoalho, no forro, num local de difícil acesso, que uma vez que o equipamento ali que faz o reconhecimento facial, biometria, senha, cartão, QR Code, quer que seja da pessoa, seja, por exemplo, comprometido, o módulo que faz o controle da porta está isolado. Então ele vai continuar ali garantindo o controle ali do eletroímã, fechadura, o que quer que seja, mantendo a porta fechada, mesmo que o equipamento tenha sido comprometido. Só que o que acontece? Existe um protocolo que é proprietário entre o terminal de controle de acesso e a SecBox. Ele é criptografado, ele é proprietário, mas é um protocolo ponto a ponto aqui que o equipamento comunica um com o outro, né? E se você trocar o IDFace para um IDFace, o IDFace Max para um IDFace, o ID Access Pro, o ID Access Nano e afins, eles vão comunicar com aquela SecBox perfeitamente, porque é um protocolo que ele reconhece ali a comunicação, reconhece ali os comandos e por aí vai. Para a fim de evitar a criatividade maliciosa de pessoas aí que poderiam estar usando o seu raciocínio, sua mentalidade para o bem, o que acontece? Se você porventura substituir o equipamento aqui por um outro, ele pode fazer o acionamento daquele terminal, no nosso protocolo, nas coisas. É o mesmo conceito que você colocar um computador na rede. Você coloca um outro computador ali, pluga no cabo de rede, ele vai comunicar naquela rede, entendeu? Esse é o propósito da comunicação ali, por assim dizer. E para você aumentar a camada de segurança ali, garantindo a confiabilidade daquele acesso àquele terminal, existe esse modo avançado da SecBox. O que acontece? O terminal ele vai comunicar no nosso protocolo com a SecBox, vai gerar um código de autenticação único que é armazenado na memória na memória da SecBox, que isso aqui tem um microcontroladorzinho aqui nosso. E aí, havendo ali o comprometimento dessa unidade e a pessoa podendo substituir ela por uma outra, a SecBox não vai aceitar os comandos daquela outra unidade. Ela aceita os comandos pura e unicamente apenas da unidade original.
Então, havendo comprometimento, ela vai continuar ali isolada, não vai setar os comandos de mais nenhum, e aí depois ali, chegando as autoridades, chegando ali o pessoal técnico responsável, que seja, existem meios ali para você reconfigurar ou substituir, fazer o que seja da Checkbox, e aí arranja, como é que fala? Conserta ali o estrago que foi feito, conserta ali o setup, o arranjo, e as coisas voltam ali a operar normalmente, né? Em tese, assim, o processo para reestruturar aqui a Checkbox exige acesso físico à Checkbox. Então, convenhamos, seja a pessoa responsável, seja até alguém malicioso, você tem acesso à Checkbox, é o menor dos problemas ali, né? Então, a gente sabe, Você não assim, vai a estar do lado de questão. dentro. Você não vai estar do lado de dentro, Exatamente. exatamente. Mas aí com isso, você garante a confiabilidade ponto a ponto. Então, ela vai atender e responder somente aquele equipamento. Então, aí existem cuidados, né, Diego, quando você vai atuar com esse modo. Se você vai fazer um reparo, uma substituição, você tem que desativar, substituir o módulo ali depois, substituir o terminal, né? Porque senão, aí você simplesmente assim, você tem a Checkbox configurada no modo avançado. Aí o cara estava trabalhando com o IDFace. Aí ele fez um upgrade para o IDFace Max. Nossa, deixa eu colocar aqui agora o IDFace Max, né? Aí de repente vê lá, nossa, mas a porta não tá abrindo, né? É porque ela tava só aceitando os comandos daquele IDFace Max. Aí você vai ter que ir lá no guia rápido, ver ali como é que faz a reconfiguração da Checkbox. Aí beleza, vida que segue. Muito importante, pessoal. Então, e é importante dizer, pessoal, que essa função ela não vai ativa default no produto. Você tem que ativar. Então, você que quer ter essa camada mais de segurança, essa camada mais de tecnologia, você tem que ativar nas configurações do equipamento essa função do modo avançado de comunicação com a Checkbox. E faça como o André falou. Se você for fazer uma manutenção, desative essa função antes de retirar o equipamento. E é muito importante, pessoal, porque essa função ela vai trazer essa camada de segurança, mas é importante também, né, André, nós falarmos que dentro do nosso produto nós temos também alarmes internos no equipamento, né? Seja o alarme de arrombamento de porta, que é o DS, né, na Checkbox, o Door Sensor, onde Uhum. você tendo o acionamento, você entende ali que a porta foi aberta sem um reconhecimento de alguém, então automaticamente gera-se um alarme. E um diferencial que nós temos no IDFace Max, esse alarme, além de eu informar via API, que é a interface de integração que o André comentou aqui, eu também gero essa informação através de uma saída de alarme que eu posso configurar no próprio IDFace Max, através dos seus GPIOs. Então, essa função ela é muito importante para você que também quer ter os feedbacks do equipamento de que tem algo errado acontecendo, alguém está vandalizando a porta. E também, André, a gente tem hoje atrás do equipamento o tamperzinho ali que a gente consegue receber a violação do equipamento. Então, se alguém tira o equipamento da parede e ele sai do suporte traseiro, existe um imãzinho ali que a gente vai identificar que houve essa separação de um do outro e gera-se um Um alarme. alarme. Né? Então a gente tem tanto o alarme lógico via API, que isso, o software que você utiliza, né, do mercado que esteja integrado conosco, e que tem uma integração boa, que receba isso lá no monitor, vai receber lá então a informação do alarme, mas também você vai ter essa informação física. Se você quiser conectar essa informação, essa informação de alarme em uma central de alarme através de uma das zonas, é possível de se fazer com o IDFace Max, porque ele tem relés aí que podem fazer essa função. Exato. Então, já temos aí uma ideia de como funciona, né? Isso. O modo avançado e os alarmes internos, né? Aí uma outra coisa que você falou e que a gente também melhorou recentemente, tá, Diego? Tem uma função agora tanto para acho que toda a linha de acesso, que inclui aí desde a linha ali de biometria digital, IDFace, IDFace Max, que é a limpeza da memória do dispositivo em caso de violação. Então, Isso é se houver legal. o comprometimento da unidade, você tentar arrancar ela da parede, por exemplo, alguém está tentando arrancar esse IDFace para fazer alguma coisa que quer que seja com ele, você pode habilitar essa configuração para que ele vai zerar a memória do equipamento no momento da violação. Tá? Então, de novo, assim, são questões de segurança, mas que demandam ali uma atenção, porque se o técnico for fazer o reparo, a Tira ele terminal lá da tiver parede e apaga configurada tudo, né? assim, aí o cara lá vai fazer um reparo, deixa eu tirar aqui, sei lá, para limpar alguma coisa, tô brincando, tá, gente? Vai fazer algum reparo ali desavisado, não sabendo que precisa primeiro desativar essas medidas de segurança e aí proceder ali com a manutenção, você pode inadvertidamente ali remove o equipamento, vai alarmar tudo, apagar a memória, fazer o samba na apoteose, assim, meu Deus, o que está acontecendo? É isso. Então, assim, nós estamos também liberando aí um guia de reforço de segurança, tá, Diego? Disponível aí, a ser disponibilizado, perdão, no nosso website, que vai ter várias dessas dicas de você aprimorar questões de usabilidade e segurança dos nossos equipamentos de controle de acesso.
Então, reforçando, né? Se você usa checkbox, recomendo que configure o modo avançado. Só atenção em momentos de manutenção. Recomendo também que você habilite essa questão de limpar a memória em caso de violação. E, de novo, atenção em caso de manutenção, né? Porque, caso contrário, você pode ter problemas aí e achar que é uma falha, que na verdade o equipamento está operando como deveria, né? E para desativar, espera-se também que você tenha aqui o menu bloqueado para acesso para administrador. Tá, então isso também, gente, ó, puxãozinho de orelha, camarada, estamos falando de segurança, já vi vários condomínios com IDFAs nos terminais Com sem menu menu liberado. bloqueado. Cuidado, gente, vamos fazer assim o dever de casa, vamos cuidar, entendeu? Você aí, parceiro, integrador, síndico, que seja também tem responsabilidade para cuidar aí também do seu espaço, né? Certifique-se sempre que o acesso ao menu esteja bloqueado, principalmente em vias, ainda mais em vias públicas, tá? Porque senão pode chegar ali qualquer um desavisado e mexer aqui, se cadastrar, configurar, zerar o equipamento, o que quer que seja. E é uma configuração muito simples. Basta você configurar um usuário para ser administrador, ativar ali modo online com senha mestra, uma coisa assim, e é mais uma camada de segurança. E para lidar com todas essas funções que eu estava comentando aqui junto com o Diego, basta ter acesso ao menu, como administrador preferencialmente, e proceder ali com as configurações, habilitando ou desabilitando de acordo com a necessidade para manutenção ou não. Tem uma frase, André, que é muito categórica, eu acho que você deve conhecer, que com grandes poderes se vem o quê? Grandes Grandes responsabilidades. responsabilidades. Se você quer ter segurança, todo esse aparato que nós oferecemos nos nossos produtos, você vai ter que se atentar de que existem ali também a parte em que você tem que tomar cuidado com o que o André comentou ali, de você desativar essas funções, né, e ativá-las da forma correta. Exato. Bom, antes até de passar para o próximo tema, pessoal, tem uma informação que eu acho que é muito importante, que nós temos vivido aí. É um tema polêmico. O nosso amigo Citron aqui, que é o nosso head de marketing, até falou, não entre em temas polêmicos, mas esse é um tema, Citron, que eu acho que eu vim trazer à mesa aqui, porque eu acho que é um tema que às vezes, muitas das vezes, você que trabalha no mercado condominial, você lida com esse tipo de cenário, que é a questão de manter ou não a imagem do rosto do usuário na tela do equipamento. Olha, pessoal, eu recebo WhatsApp, André, assim, diariamente, com relação a dúvidas com relação a essa função, de manter a face ou não. E aqui eu queria deixar um espaço para falar disso, pessoal, que foi criado na nossa solução uma possibilidade de você manter ou não a imagem do usuário após, né, você gerar o seu template ali do rosto da pessoa. Então lembre-se que nos produtos Control ID nós trabalhamos com o algoritmo Safer, né, na linha Edgeface convencional, e Paravision na linha Edgeface Max. Em ambos produtos, quando você cadastra o rosto de uma pessoa através da foto, você pode escolher manter ou não a imagem do rosto desta pessoa no equipamento após gerar seu template. Então, pessoal, se você não quer manter o rosto do usuário, é possível você suprimir isso, né, através dessa função. Então, se você tem lidado com esse tipo de cenário, algum condomínio, algum usuário não quis manter a foto do usuário, então ative essa função nas configurações faciais do equipamento. E também, pessoal, foi feita uma opção de você suprimir até o nome do usuário, Isso. né? Então, ao invés de aparecer lá André Curvelo, a imagem dele no labelzinho ali na miniatura e o nome dele, é possível só ter o quê? O autorizado. Então, se você quer ter essa privacidade, a gente está falando aqui de comunicação avançada, segurança, mas também, se você quer ter essa privacidade, é possível você ativar essas funções. Então, consulte a nossa equipe de suporte para que você consiga ter acesso a como ativar essas funções e como trabalhar com essas características. Bom, próximo tema aqui, André, que eu queria falar com você. Antes de falar de um outro tema que é o WIGN, o ASDP, eu queria falar um pouquinho sobre liveness, né? A gente tem visto aí, falando de segurança, não tem como falar o que é uma detecção de rosto vivo e quais são os gatilhos que existem no produto Control ID, por que ele tem duas câmeras, uma câmera infravermelha, uma câmera RGB, por que tem dois LEDs infravermelhos? Conta um pouquinho aí para nós de como que é essa etapa de validação do rosto e de como que ela funciona. Você já deve ter percebido assim, acabou meio que se tornando padrão, né? Muitos desses terminais aí de controle de acesso vêm com esse par de câmeras, né? E gera às vezes até uma impressão assim que o pessoal pensa assim, nossa, visão estéreo, né? Visão 3D, alguma coisa assim. Na verdade não é, tá, gente?
Normalmente, uma das câmeras ela é infravermelha, dentro de algum intervalo ali do espectro de luz infravermelho. Então, isso de acordo com a escolha do fabricante, da câmera, do sensor ali, do CMOS ali da câmera e afins. E outra câmera, ela é colorida. E aí, para isso, a gente precisa ter um par de. Poderia ser um LED, por exemplo, mas a gente opta por ter um par de LEDs infravermelhos para ter maior irradiação em situações onde você não tem uma irradiação natural de luz infravermelha, né? Porque se você tem uma câmera infravermelha, você vai enxergar infravermelho. Então, se você está aqui sob a luz do sol, por exemplo, de dia, isso não é problema. Nós estamos sendo inundados de infravermelho o tempo inteiro. Agora, à noite, isso é um problema. Vamos supor, aí estamos falando do condomínio, aí você chega ali bêbado ali na porta do condomínio para entrar no seu apartamento, por exemplo. Brincadeira, tá? E aí, como é que o equipamento vai te localizar ali na porta da rua? Ele tem que estar jogando infravermelho para que isso irradie na tua cara e ele consiga ali localizar que existe um rosto ali à frente do equipamento. Normalmente o infravermelho ele se tornou aí meio que um padrão, porque a situação de visibilidade do ambiente em uma condição de baixa intensidade de luz visível, ou até mesmo nenhuma intensidade de luz visível, por exemplo, e até mesmo como um filtro para exibição de imagens em displays, e LCD e afins. Numa câmera infravermelho, o display de um tablet, celular, computador, ele fica opaco, fica preto. Ele não aparece. Então é uma camada de segurança para não pegar ali o engraçadinho que fica ali com uma foto, alguma coisa ali tentando passar. Aí às vezes o cara vai falar assim: ah, André, mas aí eu fui lá no meu IDFace, tentei passar aqui o celular. Falou, cara, o IDFace tá vendo a tua cara. E você tá achando que tá vendo o teu celular, porque a câmera aqui dele, ela tem um grau de abertura muito maior do que a gente necessariamente está exibindo aqui no display. A gente foca na região aqui de que você tá à frente do display, mas o grau de abertura aqui ele é bem maior. Você vai ver o quanto é grande quando você tá vendo o streaming de vídeo pela rede. Aí você vai ver o grau de abertura ali, pega bastante coisa. Então, não pega display. Então, a câmera infravermelha ela é uma primeira barreira. Primeiro, para identificar verdadeiramente uma pessoa ali à frente, em qualquer situação, de dia e de noite, e saber ali que já um grau ali de segurança contra displays, numa tentativa ali de como é que fala? Burlar, né? Burlar o sistema, burlar. E aí, uma vez que identifica que tem uma pessoa, a gente vai para a câmera colorida. Na câmera colorida, que rodam nossos algoritmos inteligentes, fazem análise de contexto, fazem análise ali para ver a situação ali para identificar que é uma pessoa de verdade ou não. Identificando que é uma pessoa de verdade, aí procede-se ali à execução do processo de reconhecimento. Saber que o Diego é o Diego, o André é o André, localizando informações ali da minha assinatura facial digital, né, o template, né? Então, quando você se cadastra no equipamento, ele gera uma assinatura digital das suas características faciais. Isso é o que a gente chama características biométricas, né? Então, no caso da face, é uma biometria. A digital é uma biometria. A palma da sua mão é uma biometria. A biometria nada mais é que uma característica biológica sua utilizada digitalmente para te identificar. Aí, no caso do IDFace, a gente usa face. Nos nossos equipamentos de impressão digital, a gente usa algum dos seus dedos da mão, por exemplo. Então, aí gera-se uma assinatura digital. Essa assinatura a gente bate com um grau de confiança no banco de dados local do equipamento, que é capaz de armazenar até 100 mil biometrias faciais. Animal. Isso é mais que muita cidade por aí, né? Muito bom. E aí, com isso, tendo ali um grau de confiança, né, o equipamento ele pensa assim, igual você, pensa assim, peraí, eu acho que eu conheço aquela pessoa ali, né? Peraí, eu acho que é o Diego, né? Não, é o Diego mesmo. É a mesma coisa com o equipamento. Então, ele vai ali ver você, às vezes um dia você tá com cabelo maior, menor, tá com chapéu, tá sem chapéu, tá de óculos, fez a barba, não fez a barba, tá mais gordinho, tá mais magrinho. Então, o equipamento ele vai ver ali e a assinatura que ele gerou no momento, ele tem um grau de confiança em diversos aspectos que você vai mudar inerentemente ao longo da sua vida. Mas a gente tem que ter configurado nele propriedades para que consiga te identificar com devidas modificações, mas não querendo te trocar, não identificar você como sendo outra pessoa e também não aceitar também que uma foto sua seja apresentada e isso seja acessado ali, por exemplo. Então é bem desafiador, lembrando da questão de tecnologia, né? Hoje no IDFace e no IDFace Max a gente usa o estado da arte em reconhecimento facial. É muito confiável nossos algoritmos, são muito confiáveis nossos algoritmos aqui empregados. O equipamento ele é bem robusto, tem chamado muita atenção. Inclusive na ISC West 2023, 2024, nós ganhamos o prêmio de segurança, né? NPS, né? Exatamente. Foi um negócio que ganhou bastante destaque, a atenção internacional, para vocês terem noção, né? Então, é isso. Por isso que ele tem a NPU, que a gente fala.
E os algoritmos que fazem essa análise de contexto, eles demandam ali aceleradores de inteligência artificial e que a gente executa aqui no Deface Max. Muito bom, pessoal. A NPU, né, que é uma sigla de unidade de processamento neural, auxilia muito, né, com relação a essas características, né? E um outro ponto aqui que eu acho que é super importante, né, até corroborando com o que o André comentou sobre a identificação, a taxa de falsa aceitação, né? Você hoje, o que é uma falsa aceitação e falsa rejeição, né? Justamente, falsa aceitação é o André estar à frente do produto e aparecer Diego, né? E falsa rejeição é o quê? O produto ele estar tão rígido, tão rígido ao ponto de que ele não consegue identificar o Diego ou o André porque a barra dele está muito alta ali de Uhum. configuração. E nos produtos Control ID, pessoal, é super importante que existe a possibilidade de você ajustar o threshold por usuário. Então é possível você, por exemplo, em algum momento, não é impossível uma solução ter falsa aceitação. Ela pode acontecer, mas se acontecer, é possível você alterar o limiar de comparação desse usuário e aumentar, por exemplo, o produto está lá, o Diego, aparece o André. É possível ir no cadastro do André, você vai lá na parte da aba facial, avançado, e você alterar esse threshold do usuário para você deixar ele, quando chegar na posição do André e do Diego, ele ficar em dúvida, eu analiso mais pontos somente nestes dois usuários. Nas soluções de mercado hoje, os thresholds, né, eles são gerais. Se você aumenta ou diminui, isso é aplicado para todo mundo. Então, o produto ele pode ficar até mais lento para funcionamento se você deixa mais rígido. E também, se você flexibiliza muito, ele fica rápido, mas também ele vai ter falsas aceitações. Exato. E o nosso produto ele já vai calibrado, né, no melhor ponto possível, e ainda você pode ajustar ainda mais esse limiar por usuário. E também no modo falando do Liveness, né, você tem um modo rigoroso também. Então, se você trabalha com soluções, por exemplo, a gente tem projetos hoje que a gente trabalha desde aeroportos até projetos em cofres, né, em salas cofres de tesouraria. Então, nesses casos, nós recomendamos sempre trabalhar com modo rigoroso, né, das nossas configurações de Liveness. Então, não perca essas dicas, pessoal. Vocês estão tendo aqui informações super técnicas com relação à operação dos produtos Control ID. Então, é muito importante, né, você, dentro da tua empresa, capacitar os teus técnicos, chegar para a tua equipe, mandar um podcast como esse. Olha, vamos entender como que é cada, né, parte de segurança, o que nós podemos colocar de camada. E isso, pessoal, vira até uma característica comercial. Você pode colocar isso, né, na sua proposta, você trazer mais segurança para você ter um diferencial. Porque hoje você tem várias empresas que oferecem um serviço de segurança, é um integrador e tudo mais. Mas você tem que ter sempre informações a mais, levar essas informações até na tua proposta, quando você fizer uma assembleia, por exemplo, apresentar essas características para o síndico. Se você está fazendo um projeto, por exemplo, no aeroporto, por exemplo, que seja, você pode também apresentar isso para o gestor de segurança, porque vai ser um diferencial para a tua empresa e para aquilo que você está oferecendo. Bom, pessoal, e aqui o último tema, André, que nós temos hoje, porque o nosso tempo aqui já está caminhando, é falar um pouquinho sobre as integrações estratégicas que a Control ID possui, né? Então a gente já falou que a Control ID tem toda a parte de Paravision, algoritmo, velocidade, NPU, modo de avançado de comunicação, a gente falou aqui bastante coisa, mas é importante, e é uma indústria brasileira, né? A gente acabou que nem fomentou tanto isso, que esse produto é 100% fabricado aqui, então a gente tem equipe de firmware, temos equipe de engenharia técnica na parte de física, né, dos produtos, né? Então, agora a ideia é nós falarmos um pouquinho das integrações estratégicas e temos algumas que nós liberamos recentemente, né, André? Nós integramos recentemente com a solução da Lenel, que é um grande parceiro aí nosso global, com a Taiko também, né? Com o Genetec, que são hoje um dos principais softwares de controle de acesso do mundo, né? E é muito importante, André, quando nós conseguimos integrar com esse tipo de software, por exemplo, existe ali um crivo para que você consiga integrar uma análise de segurança do produto, não é qualquer produto que se integra. E é super importante, pessoal, nós temos essa integração porque justamente esse crivo foi superado, porque o produto hoje tem FCC, né? A gente falando aqui da linha facial, tem. O que mais aí, André, que nós temos aí? FCC.
A CE? CE, eu acho que também. Então, a gente já está tendo várias certificações para ter uma presença, uma abrangência global, para assim dizer, né? Exatamente reforçando não só a nossa liderança aqui no Brasil, mas como parte, como membros aí do grupo Assabloy, a nossa crescente, Guarda-chuva aumentou aí, o né? guarda-chuva aumentou e nossa crescente presença internacional, né? Tanto é que recentemente até o IDFace, IDFace Max agora passaram a ter até suporte idioma francês. Acho que foi uma demanda para a gente começar a ter presença no Canadá, para você ter noção, Legal. né? Dentre outras coisas, constantemente a gente está evoluindo, né? E não só isso, você falou falando numa questão mais de presença internacional, o equipamento recentemente passou a ter também suporte ao SDP, né? Sim. Exatamente como uma demanda aí para controles de acesso a nível global, né? No Sim. Brasil, admito que isso não era muito comum, que o pessoal ainda estava um pouco mais restrito no IGAD aí, como é o comum que a gente fala, né? O velho de guerra, né? Mas lá fora o pessoal está mais antenado nas últimas tendências tecnológicas de segurança. Aí o OSDP ele se torna ali uma necessidade exatamente para o equipamento ele atender às normas, especificações de segurança no segmento de controle de acesso. Muito Né? bom. Pessoal, até para vocês entenderem que aqui no Brasil, né, uma característica do Brasil, né, André, é você ter a tecnologia na borda, né? Ou seja, é o próprio device, o equipamento, identificar quem é você, ele ter o ID teu, pode até perguntar para o software uma regra de acesso, anti-passback, por aí vai. Porém, em alguns outros locais, né, principalmente nos Estados Unidos e tudo mais, existe o conceito muito de você ter uma placa controladora, né, onde Exato. você consegue concentrar as regras de acesso numa contingência também. E aí, nessa comunicação entre o device e a controladora, né? No Brasil, a gente ainda tem esse conceito das antenas UHF, onde você tem uma controladora, você tem o IGA, NAUT ali, data 0, data 1. Só que lá fora, né, André, existe um conceito que é o OSDP, né? Onde você tem um protocolo criptografado, né, entre os dois devices. Ainda se aplica até algumas criptografias ACS2, você consegue colocar até algumas o baud rate ali que você consegue fazer as alterações. Então, você tem uma proteção na comunicação entre o device e a controladora. No Brasil, como a tecnologia geralmente está na ponta, né, a gente acaba não vendo tanto, mas é legal você ver que a Control ID já está antenada com uma tendência global e que é muito usada aí, né, em projetos de contas globais, né, principalmente com esses softwares que eu acabei de comentar com você, Exato. né. Exatamente. Muito bom, pessoal. Então, aqui nesse podcast, agradecemos a presença do André, né, da equipe aqui que está aí, o Danielzinho que está ali na edição, ali voando ali. É legal, né? É importante salientar as pessoas que fazem isso acontecer. Agradecemos aí toda a equipe de engenharia, né, que sempre nos atende. Às vezes o cliente, André, nossa equipe lá de BDM, né, que a gente fica na ponta lá com o cliente, fala assim: ah, Diego, seria legal na tela do produto, quando eu clicar no botão de interfonia, cria-se uma lista e aí você configura. Todas essas demandas, pessoal, que vocês nos falam, nós repassamos para a nossa equipe de engenharia, pensamos em um roadmap, é que realmente existe muita coisa sendo feita, novos produtos e por aí vai. Então nem sempre é algo de 30 dias, mas acolhemos essas informações e a gente, na medida do possível, vai inserindo. O modo publicidade é um grande exemplo de que nós fazemos, né, esses upgrades de produto. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer ter alguma função no produto que você julga ser interessante, traga para a Control ID, traga para a nossa equipe de suporte, para o teu distribuidor, que com certeza, na medida do possível e tendo uma sinergia com aquilo que a gente já está desenvolvendo, a gente pode aplicar, né? Então, vou deixar aqui também o André com as últimas palavras do nosso podcast. Não é isso. Nos colocamos à disposição, tá, pessoal? Se vocês tiverem aí sugestões, comentários, vamos aí agregar bastante aqui o material que a gente está compondo aqui na Control ID. Me coloca à disposição, depois se quiser ir bater um papo, tomar um café, né? Gosto muito de café, né, Diego? Isso Mas aí. assim, nós queremos crescer como empresa, queremos crescer aí com a participação dos nossos clientes, né, ativamente. Então, acho que é um crescimento orgânico mútuo, assim, muito saudável. E queremos contar aí com o apoio de vocês em compartilhar aí demandas, sugestões, críticas. Podem falar mesmo, a gente está aqui para melhorar o produto, para torná-lo melhor aqui para todos nós. E novamente me coloco à disposição. Agradeço a atenção de vocês, quem assistiu aí até agora, né? Muito obrigado e até a próxima, gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.